Fala, meus jovens, fazer mais um vídeo aqui explicando sobre uma operação que nós fizemos aqui com a Fraternidade pela manhã, em um momento de notícia, né, para vocês entenderem um pouco mais como funciona a dinâmica ali da comunidade, tá? É, Então, eu vou fazer um vídeo aqui explicando sobre algumas entradas, acho que umas duas aqui, só para vocês entenderem, então o vídeo pode ficar um pouquinho grande, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, né? Então, para que o mercado tenha volatilidade, a gente tem que ter baixa liquidez. Sempre que a gente tem muita liquidez, o mercado não tem tanta volatilidade, porque tem bastante pessoas no nível de preço. No momento de notícia, né, na hora da notícia, acontece exatamente isso, onde a gente tem aqui o mercado trabalhando de forma comum, né, ali com 40, 50, 100 por nível de preço, e no momento da notícia, as ordens são retiradas do mercado. Por isso que a gente fica com um vácuo de liquidez gigantesco. Então, quando sai a notícia, qualquer ordem que sair a mercado, como as regiões estão distantes, elas vão tender a dar esse pico, né? Muita gente acha que é porque não, é porque agora entrou muita gente comprando, tem gente vendendo, e por isso que o mercado sobe. E não necessariamente. A gente acaba tendo bastante negócio, bastante volume de negócios, mas essa movimentação brusca não acontece por causa da quantidade de negócio. É justamente por causa que o pessoal sai das operações. Então repara aqui do GBP, por exemplo, ó, né, tava laranja, cheio de posições. Na hora que o mercado foi fazer a notícia, ficou completamente vazio, né? No caso aqui é do euro, aqui é do GBP. Então, esse vácuo de liquidez que acontece aqui, você vai reparar que na da notícia ele dá esse pico gigantesco para cima, movimentando o mercado e causando esse movimento inteiro, né? Aqui, por exemplo, o gráfico do euro-dólar, o gráfico aqui do GBP-JPY, né, que fez um teste aqui abaixo e subiu, o do USD-JPY, esse amarelinho aqui que vai buscar, e eu vou falar um pouco mais sobre esse aqui em específico, tá? Então, a movimentação do ativo, ela não é causada porque as pessoas estão negociando aqui do nada, é justamente pela falta, beleza? O que a gente faz para poder observar as regiões onde é que esse preço pode tender a parar é observar através da ferramenta do BTA, através da própria ferramenta de projeção para notícia que a gente desenvolveu, entre outras coisas aqui, tá? Mas o momento da notícia acaba se tornando melhor por causa desse tipo de situação. Nesse caso aqui, eu vou pegar um ativo aqui em específico, né? Vou dar uma pausa aqui e vou tirar um print para que a gente possa estudar um pouquinho melhor antes de eu terminar de passar o vídeo inteiro, tá? Vou pegar aqui esse USD-JPY, que foi uma das operações mais bonitas que nós fizemos hoje aqui. Vou colocar aqui no... Aqui, vou dar um zoom para vocês verem. Ó, o USD-JPY, no momento que ele estava chegando, ó, a gente tinha aqui o BTR, que é o indicador que mostra a retração. Tá vendo que aqui tem três níveis, né? M5, M15 e M30. Em todos eles, a gente estava com um nível de retração, né? O ativo estava com bastante retração é, em todos, né? Nos três times. E o time que eu estava operando nesse caso aqui é o time de M5, tá? Então no M5 a gente estava com 55% de retração, em um momento extremamente importante, né? Extremamente válido aqui para tudo. E nesse momento que ele abriu com a notícia, ele buscou a nossa região aqui de projeção, né? Perdendo o preço médio e o mais importante é essa regiãozinha aqui do BTA. Tá vendo que a gente tem 9, 12 e 5. Então todas as ordens estão sendo executadas nessa faixa de preço aqui, né? Então já era uma região alvo para a gente, já estava ali clara, e na hora da notícia ele deu esse pico aqui gigantesco, saindo dessa região para a nossa região principal de alvo aqui, para poder fazer a nossa operação, né? Ainda tem a leitura do volume, né? A gente teve uma queda bastante aqui do volume, então o volume não acompanhou a movimentação, obviamente. Mas o fator principal é BTA, né? Basicamente o BTA aqui fazendo o nosso alvo principal, o nosso indicador de projeção, o BTF, né? E o que valida para a gente se compensa ou não compensa, qual que eu vou pesar mais a mão, que no caso aqui é o indicador de retração do BTR, né? Então, o indicador de retração, ele é o meu carro-chefe aqui para buscar esse tipo de operação. Bacana? Então, vou continuar aqui o vídeo, né? Aqui, aí aconteceu a movimentação principal, os ativos começaram a fazer um, um movimento um pouco mais forte do que o comum, né? Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui. Acho que não. Não. Então, vou dar um acelerar aqui como mesmo. Aqui, ó. Não sei se dá para você enxergar em direito, mas a gente deixou um pavio exatamente aqui naquele lugar que eu marquei para vocês. O Eurodólar deixou um paviozinho também bonitinho aqui. E o restante aqui dos ativos também, como o SD, CHF e o ouro que tinha pegado a melhor operação, né? Então deixa eu dar um zoom aqui, que a gente teve uma continuação, né? Aqui foi o momento que eu tirei o print, e aqui vocês vão enxergar um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui. Nesse momento, ainda estava explicando aqui pro pessoal, a gente estava tendo aqui a mesma região, né? Continuava sendo o vale aqui do BTA, e o mercado fazendo esse pump gigantesco sem dar continuidade. Então a gente teve um aumento expressivo ali da quantidade de posições e mesmo assim o mercado não deu continuidade. Então, assim, aqui agora, se ele chegasse
seria um bom momento porque mostra que o mercado ainda não estava tendo demanda suficiente para poder fazer um deslocamento um pouco maior, né? Então, a gente pegou essa operação aqui nessa região, depois eu peguei essa operação aqui nessa região e mais para frente, lá no final da call, a gente conseguiu pegar essa outra operação um pouquinho mais para cima. Então, foram três operações, né, 3x0 só nessa faixa de preço aqui. Então, dá sim para você aproveitar o movimento do mercado na hora da notícia, quando você consegue entender essa dinâmica, né? Então, é uma operação muito simples. Se eu chegasse aqui para você e fosse, tentar fazer de uma forma muito fácil, seria basicamente, tem uma FIBO, perdeu a média e chegou na região, tá? Mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Dá para simplificar, mas você aí não teria um controle do quão pesado fica a sua mão, né? E essa aqui foi a melhor operação que nós fizemos aqui hoje, justamente por causa disso. Uma operação clara, muito fácil de entender ali no final de executar, né? Tá vendo? Uma retração linda ali na 78, junto com a nossa projeção de notícia. E aqui para frente, deixa eu ver. Aqui, né? Ele fez o segundo teste ali. Aí agora o restante do dia foi basicamente a mesma coisa, né? A gente ficou trabalhando ali essa movimentação um pouco mais lenta do mercado, fiquei ensinando ali um pouquinho mais sobre a nossa primeira operação do ouro, que também foi na mesma lógica, né? Só não foi em notícia. Mas tá vendo como é que é simples? Um onde, um como o preço chega e acompanhar o fluxo de mercado. Isso aí facilita 90% do trabalho, né? Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso aqui, eu vou deixar aqui no final do vídeo um cardzinho, né, com alguma aula ou algum mini curso que eu tenho aqui no perfil. Se você não né, tem confiança de operar sozinho, coisa do tipo, recomendo fazer parte da nossa comunidade. E se você não está no grupo gratuito, o link também vai estar aqui na descrição, tá? Então dá uma passada na descrição, que o material que está aqui vai te ajudar bastante. Tamo junto, é só o começo.